E a principal notícia que a gente trouxe hoje foi sobre a isenção do imposto de renda. E o sistema tributário brasileiro sempre foi um dos mais complexos do mundo. Mudanças recentes na legislação, a reforma tributária e o debate sobre a justiça fiscal no país vem levantando questionamentos sobre quem paga mais impostos e como essa carga é distribuída entre os contribuintes. Então, para falar um pouquinho sobre esses desafios, a gente está recebendo hoje aqui o Paulo Pimentel, advogado, tributarista e sócio da LBCA Advogados, um dos maiores escritórios da área tributária do país. Ele é mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e juiz da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, doutor Paulo. Obrigado. Obrigado a todos vocês da TV Brasil Confidencial pelo convite. E estou aqui à disposição para a gente bater um papo sobre esse assunto tão complexo. Antes da gente começar a entrevista, deixa eu fazer aqui uma ressalva. Eu estou puxando a sardinha para minha brasa aqui, porque é o seguinte... Lá vem. Não, o doutor Paulo Pimentel, o avô dele, né? Meu tio-avô. Tio-avô, é. Era o Paulo Pimentel, foi meu patrão, sabe quando? Em 1972, ele era dono do jornal Estado do Paraná, e eu era repórter em Maringá, no Paraná, e eu era correspondente do jornal lá, porque o jornal era em Curitiba, e eu era correspondente em Maringá, tá? Trabalhei lá no estado do Paraná de 72 a 74. Depois, o avô dele montou lá em Londrina um jornal chamado O Panorama, com um monte de jornalista aqui de São Paulo, jornal que só tinha fera lá. Era uma tentativa de levar para o interior do Brasil um dos maiores jornais do Brasil. Então, eu fui um dos repórteres, eu era foca lá ainda. E aí, foca, para quem não sabe, é aquele jornalista iniciante que está começando na carreira. Então eu fiquei lá de 74 a 75 nesse jornal, tá? E aí agora estou aqui, Dr. Paulo Pimentel, na minha frente, com o sobrinho. Sobrinho neto. Então vamos lá. Pois é, vamos lá. Dr. Paulo Pimentel, hoje o governo anunciou uma série de mudanças, no setor tributário nacional, incluindo a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Do ponto de vista tributário, qual que é o impacto dessa medida? O que explica essa atualização na tabela só agora? Bom, na verdade, todos nós esperávamos uma ampliação das faixas das alíquotas de imposto de renda e não foi o que veio. No fim, veio um desconto para quem ganha até R$7.000, na tentativa aí de dar um alívio para as pessoas que têm esse rendimento e que têm um gasto menor ou que não têm um gasto com imposto de renda e possam utilizar esse dinheiro aí no nosso comércio e etc., na economia. O governo estima que esse impacto vai atingir 20 milhões de pessoas e, na verdade, é uma correção histórica que a gente tem na progressividade do nosso imposto de renda, que as faixas das alíquotas estão totalmente defasadas, não sofreu uma devida atualização ao longo dos anos, o que transformou esse imposto aí totalmente desrespeitando a progressividade. O governo afirma que a mudança dessa faixa de isenção do imposto de renda não representa um aumento na carga tributária do país. Como é que essa alteração afeta a distribuição dos impostos? Quem se beneficia e quais setores podem ter maior impacto? Quando o governo fala que não afeta, a carga tributária, de fato, ela está, nesse caso específico, diminuindo, o tributo das pessoas que ganham até R$7.000. Mas a gente tem que analisar a situação como um todo. Com certeza, como a gente sabe que o governo está com os gastos públicos muito altos e estão falando até em déficit público, com certeza isso vai ter que ser compensado de alguma forma. E é o que dificulta qualquer alteração tributária no Brasil. O governo não pode abrir mão de nenhuma receita e qualquer alteração, seja a curto, médio ou longo prazo, em algum momento tem que trazer alguma diminuição da carga tributária para que seja benéfica. Eu queria perguntar para o senhor, porque o governo está falando em isentar quem ganha até 5 mil por mês e com isso vai deixar de arrecadar 27 bilhões de reais, né? Agora, como é que vai... Porque também tem um desequilíbrio nas contas públicas que tem feito esse déficit fiscal grande. Como é que isso não vai afetar o déficit fiscal? Não vai aumentar ainda mais o déficit fiscal? Com certeza vai, como você mencionou, Germano, essa medida do governo é estimada que gere uma diminuição da carga tributária em 27 bilhões. E com certeza eles vão ter que repor isso de alguma forma. E no próprio projeto de lei, que trouxe esse desconto do imposto de renda, eles já fizeram a previsão de uma tributação adicional sobre quem tem maiores rendimentos, na tentativa de compensar isso. A gente ainda acho que tem que aguardar, esse projeto de lei vai começar a tramitar agora e com certeza ainda vai ter algumas mudanças aí no trâmite do processo legislativo, mas como eu falei, com certeza qualquer
Se o governo abrir mão de qualquer receita, isso vai ter que ser compensado de alguma forma para não agravar ainda mais o déficit fiscal. Agora, doutor Paulo, essa é uma medida para ser exercitada no ano que vem, porque esse ano não é o ano fiscal, então só no ano que vem. Agora, o ano que vem, como todos sabemos, é um ano eleitoral. Essa medida não é uma medida política, eleitoreira, populista? Germano, eu falando como especialista em direito, e não sou um especialista aí em cenário político, mas eu falaria que não. Essa já é uma medida que foi uma promessa de campanha do governo Lula, ou seja, não era segredo para ninguém que ele tentaria fazer isso. Eu até me surpreendi que, né, demorou, como você mencionou quando estava comentando a notícia, até a gente achou que ia vir logo no começo do governo. O governo anterior também tinha sinalizado que ia fazer alguma tentativa nesse sentido. Os outros governos anteriores também tinham sinalizado. Então, eu não vejo como uma medida eleitoreira deste momento. Na verdade, é na tentativa de correção de um problema gravíssimo do Brasil, que é a defasagem da faixa das alíquotas de imposto de renda. Olha, a gente está recebendo aqui algumas perguntas e o Fernando Iromiti, de Rosana, no interior de São Paulo, perguntou o seguinte: eu gostaria de saber com o entrevistado se a reforma tributária aprovada no ano passado vai mesmo melhorar o preço dos supermercados para o trabalhador. A tentativa é que sim, se não a curto, mas a médio e a longo prazo. Porque a reforma tributária ela mexeu principalmente na tributação sobre o consumo. A gente sempre fala e escuta todo mundo falando que a carga tributária no Brasil é muito alta, e de fato mas eu acho que o problema é mais grave que somente a carga tributária, mas assim uma política fiscal do Brasil. No Brasil a gente tributa muito a produção e a circulação e pouco o patrimônio e a renda. Então esse erro, na minha opinião, de política fiscal é o que deixa a nossa sociedade, a carga tributária para a nossa sociedade, de certa forma, injusta. E soma-se a isso, a gente não tem a contraprestação dessa carga tributária, ou seja, a gente tem que ter plano de saúde, a gente não tem bons hospitais públicos, a gente não tem segurança, tem que pagar seguro de carro, etc. Então, soma-se a isso. A carga tributária é alta, um erro de política fiscal e o péssimo retorno que o contribuinte tem, aí sim a gente tem um problema bem complexo. Agora, doutor Paulo, uma das principais discussões em torno da proposta é a forma como a perda de arrecadação vai ser compensada. A taxação de altas rendas é, de fato, uma alternativa viável? Esse mecanismo muda a estrutura da tributação no Brasil como um todo? Sim, eu acho que aí a gente tem que separar em dois assuntos. A tributação de grandes fortunas, que é um tributo previsto na Constituição de 88, uma competência outorgada à União Federal, mas que até o momento não foi regulamentada e cobrada pela União. Então é um tributo que já está lá previsto, aguardando ser cobrado, mas a União, por opção, nunca o fez. E a outra coisa em paralelo, mas que são assuntos diferentes, é o imposto de renda. Nós melhorarmos a progressividade do nosso imposto de renda. Como eu falei, as faixas das alíquotas são totalmente defasadas. Se você pegar uma pessoa que ganha hoje R$700 mil por mês, ele tem uma alíquota muito parecida a uma pessoa que ganha R$15 mil por mês, que tem uma alíquota um pouco só menor que uma pessoa que ganha R$5 mil por mês. Então, a nossa progressividade do imposto de renda que é o grande problema. E isso é mais fácil de ser corrigido e é o que a gente espera para os próximos anos. Lembrando, essa proposta do governo não é de atualizar os valores das faixas das alíquotas de imposto de renda, e sim dar um desconto para essas pessoas. Então, a gente está corrigindo um problema momentâneo, mas não estamos atacando o problema em sua raiz ainda. Agora, a isenção para quem ganha até R$5 mil pode gerar um impacto direto no consumo, né? Colocando mais dinheiro em circulação. A senhora acredita que esse estímulo pode ser o suficiente para impulsionar o crescimento econômico nos próximos anos? Eu acho que é um dos elementos, um dos bons elementos. Estamos tendo outras tentativas do governo aí, como anunciado recentemente, liberação antecipada da FGTS, entre outras, mas eu acho que é um dos estímulos, sim, eu acho que é válido e que pode ajudar, sim, a estimular o crescimento. Doutor Paulo, a gente tem visto o seguinte, que com essa vai taxar quem ganha, vai isentar quem ganha até 5 mil, vai taxar um pouco mais quem ganha 50 mil por mês, até 600 mil. Agora, com a isenção, você abre mão de uma arrecadação de 27 bi. Mas taxando essa diferença aí menor, você ganha mais 25 bi. Então, praticamente uma coisa empata com a outra. Não dava para ter sido um pouco mais generoso com essa reforma tributária e abrir mão um pouco mais dessas receitas?
A gente também tem que separar uma outra coisa com relação à reforma tributária e essas alterações de imposto de renda. A reforma tributária, ela não atingiu imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social. Ela veio atacar PIS, COFINS, ICMS e ISS. Então, a reforma tributária não alterou essa sistemática do imposto de renda, que vai ser uma próxima fase da reforma tributária. Mas eu acho que sim, como eu falei, esses descontos para pessoas que recebem até 7 mil e essa alíquota adicional para quem ganha a partir de 50 mil é só uma forma de amenizar o problema imediato, mas a gente tem que repensar nas faixas das alíquotas de imposto de renda pessoa física, aumentar essas faixas, atualizar esses valores para que aí sim a gente tenha uma tributação mais justa, respeitando progressividade, e aí essa questão de abrir mão de receita ou ganhar receita vai sendo amenizada ao longo dos anos. Doutor Paulo, a esquerda o próprio governo sempre dizem que no Brasil não se paga imposto, o rico não paga imposto. Isso é uma verdade? Se nós olharmos isoladamente o imposto de renda pessoa física, eu tendo a concordar. Acho que é uma verdade, mas é um erro a gente analisar o imposto de renda pessoa física de forma isolada. Se de um lado a gente pode dizer que os mais ricos pagam proporcionalmente pouco imposto de renda, por outro lado as pessoas jurídicas, que normalmente eles são vinculadas, pagam muito, muito mais que em vários países do mundo. Então, se a gente analisar a tributação de forma global, eu não afirmaria que eles pagam pouco imposto. Essa afirmação só seria correta numa análise isolada do imposto de renda pessoa física, mas que, na minha opinião, não é uma análise mais acertada. Até porque no Brasil nós estamos com a taxação, nós temos taxas os maiores do mundo, né? Que são 27,5 agora com a reforma, e tem os países que mais cobram impostos é 27, né? Exatamente. Se a gente falar de carga tributária global, o Brasil nem está entre os maiores do mundo, como você citou, Dinamarca, Suécia, Noruega, todos estão à frente do Brasil. Só que, como eu falei no começo da nossa conversa, a gente não pode analisar a carga tributária de forma isolada. A gente tem que analisar outras coisas, como o retorno que os contribuintes têm, e entre vários outros fatores. Então, eu acho que a gente, para a situação econômica do Brasil, a gente não tem mais nenhuma margem de aumento da carga tributária. Nós já estamos no limite e qualquer aumento pode gerar consequências ruins, como, por exemplo, se aumentar muito o imposto de renda de pessoa física dos mais ricos, a gente pode ver o dinheiro saindo do Brasil, sendo investido fora, etc., que também não resolve a longo prazo, porque acaba atrapalhando nossa economia. Agora, como o senhor falou, em muitos países desenvolvidos, o sistema tributário é progressivo, né? Com uma maior tributação sobre altas rendas e menos impostos para quem ganha menos. Como é que o Brasil se posiciona nesse debate? O senhor acha que existe espaço para uma política mais voltada à tributação de grandes fortunas hoje? Acho que sim, acho que o debate está aberto. Na minha opinião, a gente está até perdendo uma grande oportunidade com a reforma tributária de debater também isso. Como eu falei, o imposto de renda não entrou na reforma tributária neste momento, mas eu acho que, já que é para a gente mexer na ferida, a gente poderia já ter repensado e debatido todas essas questões nesse momento. O imposto de renda pessoa física no Brasil ele é progressivo. Pelo menos na letra da lei. Na prática, como eu falei, a gente não vê essa progressividade tão efetiva porque as faixas de alíquotas estão muito defasadas e poucas faixas. Acho que isso a gente teria que corrigir para manter essa progressividade. Mas é um debate que eu acho que tem que estar sempre aberto, porque uma tributação justa acaba sendo bom para toda a sociedade. Agora, a reforma tributária promoveu ajustes na tributação sobre o consumo, mas outros pontos ainda seguem em discussão, que é o caso da tributação sobre grandes fortunas, fundos de investimento e patrimônio no exterior. Qual a tendência para esses temas no futuro próximo e no futuro até mais distante, doutor Paulo? A gente tem visto que esses temas estão sendo debatidos nos últimos anos. Os governos do PT, né, que foram a maioria nos últimos anos, sempre trouxeram esses assuntos à tona. Nós já tivemos uma mudança da tributação de imposto de renda de fundos de investimento e de investimento no exterior no ano passado, que começa a valer para esse ano. A reforma tributária também trouxe uma alteração de cobrança do ITCMD para bens no exterior, que até então não era realizada. Então, esses assuntos estão aí à tona nos últimos anos, já estão sendo alguns efetivados. Apenas o imposto de grandes fortunas, que, como eu falei, está previsto na Constituição, mas nunca foi efetivado. E sempre que esse assunto vem à tona, acaba morrendo. Mas, enfim, o governo tem demonstrado o interesse de trazer esses assuntos à discussão e, eventualmente, de fato, impor uma tributação sobre eles. Dr. Paulo Pimentel, chegou aqui mais uma pergunta do Antônio Ramos.
Ele falou o seguinte, ó, na questão sobre os benefícios fiscais que o Congresso aprovou para vários setores produtivos, se eles deixassem de ser concedidas essas benesses, o país teria as contas mais ajustadas? Ou isso é uma interpretação equivocada? Não, eu acho que tá correto. Como eu falei, o problema da reforma tributária que a gente fez foi que a gente não poderia abrir mão de um centavo de receita para o governo. Então, foi uma reforma tributária muito difícil de ser planejada. Eu até participei de muitas discussões, inclusive no Congresso Nacional, mas ela acabou sendo muito complicada porque não podia abrir mão de nenhum centavo de receita. Então, eu acho que a gente começou pelo fim. Acho que a gente teria que ter começado pela raiz do problema. Nós precisamos de uma reforma administrativa antes, para que o governo pudesse diminuir seu custo, diminuir o gasto público, para aí sim a gente poder fazer uma reforma tributária com uma certa margem de diminuição de carga, enfim, aí discutir o assunto com um pouco mais de tranquilidade. Como a gente não fez isso, a gente partiu para a reforma tributária antes da administrativa, a gente ficou bem engessado. E aí é isso, cada setor vai brigar por seu benefício fiscal, e cada benefício fiscal concedido na reforma tributária ele foi compensado com o aumento da alíquota do que a gente chama de IVA dual. Então, eu acho que a interpretação do que foi da pergunta não está equivocada, mas a raiz desse problema é o excesso do gasto público. A gente precisa de uma reforma administrativa com urgência, em minha opinião. Agora, doutor Paulo, tem um problema na reforma administrativa que o governo petista nunca foi muito favorável a fazer reforma nesse campo, porque o PT e os seus sindicatos ocupam muito cargos públicos e eles não querem fazer essa diminuição dessa massa que pertence aos seus partidos e Central Única dos Trabalhadores, o PT e tal. O senhor acha que essa posição ideológica do governo atrapalha a reforma administrativa? Com certeza, Germano. E aqui sem nenhum tipo de viés ideológico, mas historicamente são números. Os governos do PT sempre, de fato, tiveram um gasto público maior. Sempre a máquina pública dos governos do PT sempre foi uma máquina mais cara. E o problema é esse: as pessoas que teriam que fazer reforma administrativa, que teriam que votar a reforma administrativa, são os mais impactados. Então, sempre essa questão esbarrou e não foi para frente. E eu acho que com os governos que têm esse viés, dificilmente vai passar. Dr. Paulo Pimentel, muitíssimo obrigada por essa entrevista. Essa mudança no imposto de renda certamente será um dos temas mais discutidos no Congresso e na sociedade agora nos próximos meses. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico à disposição. E olha,